Olá pessoal, eu sou Guilherme Tamar e estou aqui para mais uma videoaula, a nossa última videoaula sobre as fórmulas e funções do Microsoft Excel. Então nós já vimos aí uma gama aí de funções, se não me engano nós já vimos 16 funções, já vimos também como fazer, como utilizar fórmulas, como construir as fórmulas no Excel. E vimos também alguns conceitos básicos aí ao longo desses outros 4 vídeos que você já assistiu. Então agora nós vamos falar de quem? Vamos falar das funções condicionais. Pessoal, eu deixo para falar das funções condicionais no final, porque elas são um pouco mais complexas. Então você já tem que estar bem familiarizado com como iniciar a função, como colocar os seus argumentos, tem que estar bem familiarizado com o até, que é o dois pontos, e o e, que é o ponto e vírgula, ok? Tem que estar bem familiarizado mesmo com isso para a gente chegar nas funções condicionais. Se você tiver dúvida ainda, você não assimilou bem, volte nos vídeos anteriores, principalmente o vídeo 3 e 4, e reveja esses vídeos. Se tiver dúvidas, poste comentários lá nos vídeos antes de começar a ver este vídeo, ok? As funções condicionais são funções que só executam suas instruções após a validação de uma condição verdadeira ou falsa. Nesse tipo de função são utilizados operadores lógicos. Então, se eu não me engano, lá no vídeo 1, nós vimos os operadores matemáticos: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Aqui nós vamos ter os operadores lógicos, que é o sinal de que maior, sinal de menor, igual, diferente, maior e igual e menor e igual. Isso é utilizado para quê? Para fazer comparação de uma condição para que seja retornado o valor verdadeiro ou valor falso para que a sua função prossiga com a execução das instruções. Está um pouco confuso? Muita calma, continue vendo o vídeo que você vai entender, principalmente na hora que eu for mostrar os exemplos dentro do Excel. Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês as 3 funções condicionais básicas e as 3 que são cobradas em concurso, ok? É claro que o Excel tem muito mais funções condicionais, mas essas 3 são a base para você entender como funciona uma função condicional e é a base para qualquer concurso público, seja ele de nível superior ou de nível médio, ok? Seja ele de âmbito federal, estadual, municipal, se é para tribunal, se é para polícia, para qualquer tipo de concurso, você tem que saber essas 3 funções para o dia da sua prova. A função SE, analisa uma expressão e, se verdadeiro, executa uma instrução. E, se falso, executa outra instrução diferente. Olha aqui para a sintaxe. Aqui a coisa já começou a ficar um pouco mais complexa, né, pessoal? Pelo menos visualmente. Mas não é difícil não, é muito simples. Então, igual se, abre parênteses. Isso aqui é padrão. Se é o nome da função. Então, você já está acostumado a sinal de igual e chamar o nome da sua função, abre parênteses para digitar os seus parâmetros. Parâmetros ou argumentos é a mesma coisa, tá, pessoal? Aí você vai especificar o quê? A sua expressão. A1. O valor contido em A1 é maior do que o valor contido em A2? Ponto e vírgula, porque entra agora um novo argumento, ok? Se for verdadeiro, se essa expressão,
Se o valor de A1 for realmente maior do que A2, executa essa primeira instrução. Se não for verdadeiro, se A1 não for maior do que A2, quer dizer que se ele não é maior, ele é o quê? Menor ou igual. Se ele não for maior do que A2, você executa esta segunda instrução. Ok? Vamos ver como é que isso funciona no Excel? Então, vou colocar aqui dois valores, 5 e 7. Igual se, nome da função, se vocês já estão acostumados, abre parênteses. Qual que é o meu teste lógico? Qual que é a minha expressão? O que eu quero testar? A1 é maior do que A2? Ponto e vírgula. Porque eu vou estar inserindo um novo argumento. Então, ponto e vírgula aqui está servindo como o quê, pessoal? Separador de argumentos. Valor verdadeiro. Se for verdadeiro, eu quero que escreve casa. Se não for verdadeiro, eu quero que escreve o quê? Apartamento. Ok? Fechei o parênteses. Pessoal, vocês perceberam que ao escrever texto, eu utilizei o quê? Aspas. Então, dentro de uma função, quando você for utilizar texto, ela obrigatoriamente tem que vir entre aspas, ok? Então vamos lá. Apertei o Enter, ele escreveu apartamento. Vamos tirar a prova disso. O que a minha função está pedindo? Para eu analisar se A1, que tem o valor de 5, é maior do que A2, que tem o valor de 7. 5 é menor do que 7. Então, ele vai fazer o quê? Aqui é só se for verdadeiro. Como a minha função retornou falso, eu vou para o terceiro argumento da função. Ok? E coloco na tela o que ele me pediu. Apartamento. Ok? Se eu alterar aqui para 10, ele passa a ser casa. Ok? Porque aí sim, A1 passou a ser maior do que A2. Ok? Vamos utilizar outro operador lógico aqui. Então, vamos substituir, vamos refazer aqui a função. Se A1 for igual a A2, eu quero que ele retorne para mim digite outro valor. Se eles não forem iguais, eu quero que ele retorne para mim o valor que está em A1. Ok? Eu posso fazer isso? Posso. Observe que quando eu estou referenciando uma célula, eu não preciso colocar entre aspas, somente se for texto. Ok? Dei Enter, ele exibiu o valor 10. 10 é o valor que está aonde? Está em A1, ok? Então, vamos tirar a prova disso aqui. A1 é igual a 2? A2? Ou seja, 10 é igual a 7? Não, são diferentes. Então, eu vou retornar o quê? O valor de A1. Lembrando, pessoal, teste lógico, valor verdadeiro, valor falso são os três argumentos. Ok? Então, se eu trocar aqui agora por 10, ele vai exibir o que para mim? Digite outro valor. Ok? Então, aí vocês viram o quê? Que nos argumentos verdadeiro e no argumento falso, você pode usar tanto um texto quanto utilizar o valor de uma célula. Pode referenciar uma célula. Pode ser as células que estão envolvidas no teste lógico ou não. Pode ser qualquer outra célula. Quer ver? Vou colocar aqui B5.
ok? E vou mudar aqui, B5, eu vou colocar aqui o valor de avião. No teste lógico, 10 é igual a 10. Então, se a gente alterar o valor aqui para 9, ele colocou também, ele alterou também aí o resultado, ok? Pessoal, entendido isso aqui? É muito simples, você só precisa ter um pouco de atenção e memorizar que o primeiro argumento é o teste lógico a ser feito. O teste lógico é aquilo que vai retornar verdadeiro ou falso. O segundo argumento é se o teste lógico for verdadeiro, é o valor verdadeiro para o teste lógico. E o terceiro argumento é o valor falso para o teste lógico. Ok? Vamos voltar para o nosso slide? Vamos lá, que agora nós vamos ver uma um pouquinho mais complicada de entender ainda, que é a função soma-se, ou soma-se. Realiza a operação de adição somente se uma condição for verdadeira. Olha só. Olha aqui para a sintaxe dessa função. Aparentemente, ela é parecida com a função se, mas não, é diferente. Por quê? Na função soma-se, os argumentos são intervalo, critério e intervalo de soma. Ok? Então, pessoal, tomem nota disso. Anotem isso aí para não esquecer. Os argumentos da função soma-se são intervalo, critério e intervalo de soma. Vamos ver como é que isso funciona lá no Excel, aí vai ficar fácil o entendimento de vocês. Então, imagina que essa planilha aqui é uma planilha de estoque, controle de estoque. Ok? Então você tem lápis, borracha, você tem caneta e você tem lápis novamente. Ok? Então você tem aqui 10 lápis, aqui você tem 5 borrachas, 3 canetas e 7 lápis. Ok? Vamos lá. Igual, soma, se, abre parênteses. Qual que é o meu intervalo? O meu primeiro intervalo. Qual que é a função? Para que esse primeiro intervalo serve? Esse primeiro intervalo que eu vou especificar aqui, de A1 até A4, é para quê? É aonde o teste lógico vai ocorrer, ok? Então, eu vou selecionar um intervalo de células onde vai ocorrer um teste lógico. Esse teste lógico é o quê? Eu quero que some todas as colunas que tenham o valor lápis, fechar aspas aqui, ok? Então, o teste lógico é o quê? Na coluna A1 até A4 tem que ter lápis. Se tiver lápis, eu retorno verdadeiro. Se não tiver, eu retorno falso. E o intervalo da soma, pessoal, que é o nosso terceiro argumento, é exatamente o quê? O intervalo de células que vai conter os valores que serão somados. B1 até B4. Fechei o parênteses. Então vamos lá. Vamos explicar isso aqui de novo. Isso é bem confuso, é bem complicado de entender. Mas é só prestar atenção e exercitar depois que vocês vão ver que isso aqui é muito simples. Olha só. De A1 até A4, tudo que tiver o valor lápis, você olha para a célula B1 até B4 e soma. Ok? Então vamos lá. A1. Célula A1. Deixa eu dar Enter aqui para exibir o resultado. E agora nós vamos fazer aqui passo a passo.
A1. Qual que é o valor de A1? Lápis. Opa, se eu achei lápis, eu olho para a coluna do lado. B1, eu tenho 10. Então, eu guardo esse valor 10. Novo teste lógico, né? A2 é igual a lápis? Não. Então, eu esqueço o valor de B2. A3 é igual a lápis? Não. Então, eu também esqueço o valor de A3. A4 é igual a lápis? Sim, é igual a lápis. Então, eu pego esse valor de B4 e somo ao valor de B1. Ou seja, na coluna ao lado de que tenha o valor lápis, eu somo a outra coluna. Então, por isso que o resultado aqui da nossa fórmula, pessoal, da nossa função foi 17. Por quê? Eu tenho 10 lápis aqui e aqui eu tenho mais 7 lápis. 10 mais 7, 17. Ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, então, para ver se clareia as ideias de vocês aí. Vou fazer um exemplo mais simples, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. Soma-se. Qual que é o intervalo? Esse aqui. A1 até A9. Qual que é o meu critério? Eu quero tudo que é maior ou igual a 5. Qual que é o meu intervalo de soma? Eu só tenho uma única coluna, pessoal. Então, eu vou utilizar esse mesmo intervalo. A1 até A9. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Qual que é o teste lógico que vai ter que ocorrer para que seja feita a soma? A1 é maior ou igual a 5? Não, esquece ele. A2 é maior ou igual a 5? Não, esquece ele. A3 é maior ou igual a 5? Não, esquece ele. A4 é maior ou igual a 5? Não, também esquece esse cara. A5 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. 5, ok? Valor 5, então isso é verdadeiro. A6 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. A7 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. A8 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. E a célula 9 é maior ou igual do que o número 5? Verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ele vai somar apenas as células que responderem verdadeiro para a nossa expressão lógica, ok? 35. Se você somar aqui, você vai ver que vai dar exatamente 35. Ok, pessoal? Eu sei que pode ser um pouco complicado no início, mas se você prestar bastante atenção na explicação e refizer isso em casa, com certeza você vai entender e vai chegar com isso na ponta da língua no dia da sua prova. E agora eu vou falar aqui da função conte.si. Repare que nós temos um ponto entre o conte e o si, diferente da função soma-se, que é tudo junto, ok? Olha aqui, ó, soma-se está tudo junto. Conte.si exibe a quantidade de células que atende a uma determinada condição em um intervalo. A sintaxe dela é um pouco mais simples, porque nós voltamos a ter somente dois argumentos. Então, é igual conte.si. Primeiro argumento é o quê? Intervalo de células. O segundo argumento é o quê? O meu critério. Ok? Então, aqui eu tenho dois. Lembrando que argumentos são separados por ponto e vírgula. Ok? Não se esqueçam jamais disso. Vamos ver como é que funciona esse conte-si?
Então, vou usar essa mesma coluna aqui de exemplo. Vamos aqui na célula C2 e digitar igual conte.si, abre parênteses. Qual que é o meu intervalo? A1 até A9. De A1 até A9, eu quero que você me responda quantas células existem com o valor menor do que 7. Ok? Fecha aspas. Pessoal, eu esqueci de falar isso aqui lá no Soma-Si, mas o critério ele tem que estar dentro de aspas, ok? Não se esqueçam de colocar os critérios, tanto no Soma-Si quanto no conte.si. O argumento, o critério tem que estar dentro de aspas. Se eu der Enter, ele vai me responder 6. Vamos ver se isso é verdade? Então eu quero todas aquelas células, eu quero contar quantas células eu tenho menor do que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Vamos fazer outro exemplo aqui? Vamos pegar aqui agora valores diferentes. 2, 3, 5, 6, 2, 7, 3, 2, 3, 5, 2. Opa. 2. Vamos pôr 2 aqui de novo. Então eu tenho esse conjunto de números aqui. Veja bem. Igual conte.si, abre parênteses. Qual que é o meu intervalo? De onde estão as células que eu quero contar? São essas aqui. E1 até H3. Ponto e vírgula para digitar o meu novo argumento. O que eu quero? Eu quero as células que são igual a 2. Então ele fecha aspas. Ele vai contar para a gente quantas células possuem o valor, o quê? 2. Ok? Se eu der Enter, ele vai me retornar 4. Vamos tirar a prova disso? 1, 2, 3, 4. Ok? Entendido, pessoal? Como eu disse no início da aula, as funções condicionais são um pouquinho complicadas de se entender. E é por isso que eu deixo elas para o final desse curso de fórmulas e funções Excel, para que você já esteja familiarizado com as outras, acostumado a ver quando é separador de argumento, quando o ponto e vírgula está sendo separador de argumento e quando ele está sendo o E, quando você vai digitar mais de um argumento, quando você não vai digitar argumento nenhum. Então, assim, ficou com dúvida, pessoal? Por favor, comente a sua dúvida aqui no YouTube. Se tiver uma crítica também, não gostou da aula, não gostou da didática, não gostou da explicação, achou que eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, comente aí também. Suas críticas são sempre muito bem-vindas. Gostou do vídeo? Clica no like, compartilha nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal NBI para concurso, você está perdendo o quê? Tempo, né, pessoal? Porque aqui você sabe que nesse canal você vai encontrar material para estudar informática voltada para concursos públicos gratuitamente. Então se inscreva no canal para ficar por dentro aí de todos os vídeos que forem postados. E por favor, não deixe de clicar nos anúncios que aparecem antes e durante a execução desse vídeo. É através do seu clique, vou falar novamente, é através do seu clique nesses anúncios que nós vamos continuar postando vídeos gratuitos. Vamos ter condições para continuar postando vídeos gratuitos, ok? Pessoal, eu encerro aqui essa série de vídeos para falar do Microsoft Excel, falar especificamente das fórmulas e funções do Excel. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Dúvidas, novamente, comente aí e fique ligado no nosso canal que com certeza daqui a pouquinho vai estar saindo mais material para você poder estudar informática e gabaritar a sua prova de concurso público, ok?
Fiquem com Deus, muito obrigado.